Doutor Sebastião, podemos começar? Doutor Olívia, doutor Rodrigo? Vai. Só um minutinho. Não, põe não. Não conectou, tá? Pode plugar aí que eu aguardo. Pra gente decidir. Deixa em stand-by. Não fala nada. Agora veio. Oi. Um banho de jeito. Vou chamar o Fernando. Certo? Mas amanhã, deixa eu te falar, eu vou chegar amanhã, meia horinha mais cedo, então consegui marcar uma consulta pra minha mãe 5 horas, 5h30, e eu tenho que sair daí 5 horas. Posso? Tá. É porque eu consegui marcar um... Você faz audiência com a tia? Então eu vou chegar meia horinha mais cedo, porque eu tenho que sair 5 horas no máximo. Tá, beleza. Tá. De quem vocês estão falando? Estando na hora marcada, presidentes de todos os magistrados que vão atuar nessa egrégia turma, o ilustre representante do Ministério Público, nossa secretária, os ilustres advogados que vão fazer a sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a ata da sessão anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. A nossa secretária pede que eu faça um aviso aos ilustres advogados, porque nas inscrições para sustentação oral, quando a secretaria recebe o e-mail pedindo a inscrição, a secretaria devolve, ela faz uma resposta dizendo que foi registrado e que o advogado está inscrito. Então, quando os ilustres advogados não receberem essa confirmação da secretaria, por favor, entre imediatamente em contato com a secretaria para ver o que está ocorrendo para assegurar esse direito. De forma que a secretaria responde toda vez que é um pedido de inscrição, a secretaria responde confirmando. Se não houver confirmação, por favor, entrem em contato com a secretaria de imediato. Fazer também as nossas saudações à nossa eminente colega, doutora Olívia, que vem substituir a doutora Maristela Íris, já atuou nessa turma, nossa colega de muitos anos, foi presidente da nossa associação, uma colega muito querida por todos, conhecido pela sua cultura, pela sua capacidade jurídica. Então, damos as boas-vindas à eminente colega, esperamos que ela fique aqui conosco um bom tempo. Senhor presidente, nós queremos, nosso nome pessoal, advogados e advogados presentes, a Mate OAB, saudar a sua excelência, doutor Ovídio, sempre muito querida e sempre bem-vinda. Obrigada. Então, com a adesão dos advogados, adesão do Ministério Público, adesão de todos. Nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Concedemos uma sustentação oral à distância no 12 da pauta do doutor Sebastião. Quem falará, doutor Wallace Rabelo Domingos, pela recorrente reclamante. PJE, né? Sim, PJE. PJE, pauta do desembargador Sebastião, número 12. Senhor presidente, é o processo de Leonice Biancastelli, não é isso? Isso, JBS S.A., Seara Alimentos, não é isso? É o 10.493/21/2017. Com a palavra, o eminente relator para anunciar a sua proposta. Minha proposta de voto. A sustentação à distância, né? Isso. Minha proposta de voto é a seguinte. Conhecidos os recursos, estou propondo, quanto ao mérito, dar provimento parcial ao recurso da reclamada, primeiro, para reduzir os minutos residuais anteriores à jornada para 15 minutos. Segundo,
Determinar que na apuração das horas extras com base na jornada fixada na sentença seja considerada a compensação semanal da jornada, labor de segunda-feira, compensando o sábado, conforme o documento que eu estou indicando aqui. E também do parcial provimento, recurso do reclamante para condenar as empresas a pagarem indenização substitutiva ao período de estabilidade referente aos salários que seriam devidos no período de 26 de agosto de 2016 até 26 de agosto de 2017, com os reflexos autorizado dedução dos salários quitados pela ré durante tal período, a fim de evitar o enriquecimento injusto da autora. E declara a natureza indenizatória da parcela deferida, elevando o valor da condenação e das custas para R$ 20.400, respectivamente. É a minha proposta de voto. Essa é a proposta de voto do eminente relator. O ilustre procurador fala pelo reclamante ou pela reclamada? Reclamante. Pelo reclamante? Isso. Então, o senhor tem a palavra, doutor. Cumprimento os membros presentes, os ilustríssimos julgadores, o membro representante do Ministério Público, aos advogados e todos os presentes. O recurso proposto pela reclamante visa a majoração do dano moral, o reconhecimento do direito à indenização substitutiva referente ao período de estabilidade e o pagamento de horas in itinere referente ao trajeto. Tendo em vista que o nobre julgador reconheceu o direito da reclamante ao período da estabilidade acidentária, venho demonstrar a minha concordância pela reclamante. Com relação ao valor de danos morais arbitrados pela sentença, eu venho requerer sua majoração com base em alguns fatores. Inicialmente, a doença ocupacional, que já foi reconhecida em perícia médica, documentos médicos, inclusive em sentença de primeira instância. Quero ressaltar também que os danos morais foram arbitrados com base na doença ocupacional e também na conduta ilícita da reclamada em controle de uso de sanitários e consumo de água. Ressalta que o próprio depoimento da testemunha da reclamada, onde ela diz que só pegar aqui o próprio depoimento com as próprias palavras da testemunha. A testemunha, de nome Márcio Batista Honorato, disse assim em seu depoimento: havia 3 pausas pré-estabelecidas para o uso do banheiro, para beber água e relaxar músculos. Que a pessoa que tivesse que ir ao banheiro fora dessas pausas, por estar muito apertado, para fazer, conforme a própria testemunha disse, número 1 ou número 2, tinha que avisar ao líder da área e pedir permissão para usar o banheiro, sendo que em tais casos de extrema necessidade, o uso do banheiro era permitido após as devidas justificativas. Então, fica bem claro que os funcionários da reclamada, eles tinham que se submeter a uma situação muito constrangedora para pedir autorização para usar os sanitários ou beber água ou qualquer outra necessidade fisiológica. E além disso, além de pedir autorização, tinham que informar o que iriam fazer e o próprio supervisor que analisaria a situação se poderia ser permitida ou não. E era só permitido após demonstração de extrema necessidade. Dessa forma, tendo em vista que não é somente o caso da reclamante, mas é uma prática comum e corriqueira das reclamadas, venho requerer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Com relação às horas in itinere, ficou demonstrado que a própria reclamada fornecia o transporte
para seus funcionários de sua residência ou de um ponto específico até o seu local de trabalho. Ainda, o local de trabalho, a sede da reclamada, fica às margens da rodovia MG 050, a poucos quilômetros à frente de Passos. E a reclamante, ela residia na cidade de Itaú de Minas. E não há nos autos, não foi provado pela reclamada a existência de meio de transporte público em horários compatíveis com a jornada da reclamante. Dessa forma, vem requerer a análise e a condenação da reclamada ao pagamento em favor da reclamante de horas em itinerário. Dessa forma, essa sustentação oral para que seja analisado, reconhecido e provido os pedidos da reclamante. Obrigado. Depois da sustentação do ilustre procurador, o eminente desembargador relator. Senhor presidente, no recurso, vamos analisar aqui primeiro a questão do dano moral. No que tange a doença ocupacional, estou mantendo o valor fixado na sentença, entendi que atendeu o critério da razoabilidade em sintonia com o que o laudo pericial apurou. Quanto ao dano moral por restrição ao uso de banheiros, a reclamante trabalhava em linha de produção e entendi que não havia um abuso na situação. Ela tinha vários intervalos e não estava impedida diante da circunstância. É natural que quem trabalha em linha de produção, ou mesmo como já julgamos aqui, imagina o motorista de um ônibus urbano. Para ele ir ao banheiro, ele tem que criar uma situação, uma substituição, uma circunstância excepcional. Então, não vislumbrei aqui que tivesse um abuso pelo que colhi da prova e mantenho o que o juiz decidiu. No que se refere à estabilidade, estou acolhendo a estabilidade provisória, como já anunciei no voto, não houve necessitação tentação contra o tema, estou mantendo, e quanto às horas in itinere, a sentença menciona que havia horário compatível, por isso não foi concedido, estou mantendo também a sentença. Por isso que eu mantenho na íntegra minha proposta de voto, apesar da bem fundamentada sustentação. Eu sou o segundo votante. No recurso da reclamada, eu tenho uma pequena divergência aqui. Em relação aos minutos residuais, Vossa Excelência excluiu os minutos residuais do final, eu excluí no início também. E em relação à garantia provisória do emprego, aqui minha tendência é acompanhar a respeitável sentença, porque a meritíssima juíza constatou o seguinte: não houve afastamento em virtude de auxílio doença acidentária, mas em virtude de auxílio doença comum. E essa patologia foi curada. Então, com essas duas condições, ela negou provimento nesse ponto. Eu também mantinha a sentença nesse ponto. São esses dois pontos de divergência. Colho o voto, terceiro votante, doutora Olívia. Doutora Olívia. Eu vou acompanhar o relator nos todos os aspectos. Então, eu proclamo que prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, vencido em parte o segundo votante no recurso da reclamada nos minutos residuais e no recurso da reclamante no período de garantia provisória do emprego. Esse é o resultado, fica proclamado. Próximo. Agora nós temos um processo que tem segredo de justiça, então vou pedir aos ilustres procuradores, aos ilustres advogados, o obséquio de aguardar do lado de fora da sessão e avisar também a nossa técnica que a transmissão não pode ser realizada, só a gravação, na forma do regimento interno. Passando para a